Então está bem pertinho. Mas vamos para a mensagem da palavra de Deus. O verso 17 de Romanos 1 é a nossa identidade como igreja, de fé em fé. Nós não estamos cumprindo o que nós temos jurado e professado diante de Deus. Temos feito isso, mas nós temos dado lugar a todo trique-trique que nos afaste da fé, de uma vida de oração, pelo menos 30 orações por dia, que é pouco. Leitura, não só leitura, mas leitura e meditação da palavra de Deus. Visitar os irmãos de carteirinha, não só os irmãos, mas os não crentes que levar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, não perder o culto da igreja, pode chover e fazer sol. Nós precisamos manifestar esta fé que Ele nos deu, que Paulo se converteu na entrada de Damasco. Aquele homem que era perseguidor, judeu, fariseu, que queria. Obrigado. Na verdade, muitas pessoas têm professado a fé, muitas vezes de boca, não façam isso. Me converti aos 11 anos de idade. Meus irmãos, eu quero destacar aqui esse texto. Como eu disse, amados, esta fase deste verso 17 nos reporta para a reforma protestante, amado, que veio atender aos anseios daquela época que se revoltaram, e tudo vinha acontecendo, irmão, por parte do romanismo, que estava indo longe demais na prática de todo tipo de exploração da igreja. Os grandes pré-reformadores, se alguns, John Hus, outro John Wycliffe, né? Que foram Gerando Savonarola e tantos outros que lutaram para a igreja ser reformada e reformou uma igreja com 3 denominações. Eu estou me preparando, estou muito satisfeito porque é muito boa. Meus irmãos, não só com a idolatria, mas com a ação do Supremo Pontífice Leão X e seus representantes como Tetzel, na venda das indulgências, eu conheci muito garoto, na minha família, pessoa da minha família aqui da Sul, desembargador, minha família aqui é Dorinho. Então eu entrei na casa de um parente meu aqui, tio da minha mãe, Cisquito, que foi prefeito, eu dei uma pula, todos os pecadinhos estavam já que estavam lá em Roma. Eu já creio bem no Rio. Eu vim meio chocado. Então isso foi o que gerou, amados, um instrumento para a conta dos pecados presentes, passados e futuros, no objetivo de tapar o buraco da dívida do pecado, meus irmãos, né? Face à construção da Basílica de Roma, tinha que se vender, amados, coisas para tirar proveito. Amados, tendo em vista a rejeição do homem Adão, preste atenção, da salvação, que ele estava salvo no paraíso, e da vida eterna que ele tinha e que ele perdeu no início da criação, nesse estado de inocência, estado da vida para sempre no paraíso, não.
tinham mais que fazer quanto Safena, né, irmão? Porque nós éramos ali e nossas provas cresceram e multiplicaram, e Adão e Eva, e nós estaríamos gozando da vida plena. Aqui nós estamos aguardando o novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse. Meus irmãos, a gente precisa falar com seriedade a respeito disso tudo, amado. Perdemos o estado de vida para sempre. Mas depois da queda do pecado para ele foi prometido o que foi que Jesus Cristo fez com o homem que pecou, que primeiro foi expulso do paraíso, cortou, demitiu, Deus demitiu da vida eterna para fora. E aí Deus não abandonou, o procurou e chegou lá. Houve aquelas palavras de desculpas. E o que foi que o Senhor Deus disse? Em Gênesis 13:15 e Apocalipse 12, de 1 a 5. O que foi que Deus disse a Adão, a Eva e a serpente? Ele olhou para a serpente e disse: colocarei inimizade entre você, serpente. Da Apocalipse é o dragão, a velha serpente. Diz assim: e a mulher e o filho dela, inimizade. É o mundo e a igreja de Cristo de Jesus. E aí, meus irmãos, ele foi mais à frente de Deus e disse: você, serpente, vai ferir ele no calcanhar, Gênesis 3:15. E o filho dessa mulher, quando vier, ele vai esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu. Jesus celebrou a última Páscoa. No passado ele falava dos profetas Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. O filho veio, o descendente prometido veio, se encarnou. Deus como eu e você. Jesus encarnado, Deus andando conosco na representação do seu povo. E ele, no último dia de vida aqui, ele celebrou a Páscoa e disse: não existe mais, não comemorem isso, porque isso foi a saída do povo de Deus do Egito. Mas vocês celebrem agora: isto é o meu corpo que é dado por vocês, que vamos celebrar daqui a pouco, tomando o pão. Depois tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele viu Judas sair da sala e ele pegava os 11 de Getsemane até a madrugada, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e o discípulo não orava com ele, e ali ele acabava, ele 33 anos de penúltimo dia, sem pecado, mas no último dia ele assumiu os nossos pecados. Ele agora foi escolhido para ser morto, porque diz Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Ele não tinha pecado, mas ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, e ali ele foi para o Getsemane orar ao Pai e dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, essa morte. Ia de um canto para outro, começou a suar sangue, e foi os discípulos dormindo, voltou dormindo. Às 5 horas da tarde, ele viu que terminou, ele voltou e orou ao Pai mais uma vez e disse: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Tranquilizou-se. Quando ele sai, acorda o discípulo, quando vai saindo, lá vem a pretória, prendeu, e ali ele assume o nosso pecado e vai morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Gênesis 13:15 foi um sofrimento muito grande, e aí ele foi para a cruz do Calvário, ali ele foi ferido no calcanhar, ali ele morreu, pagou a nossa dívida, perdoou nossos pecados. E o que é que nós temos feito de fidelidade a esse Deus? Vamos dar lugar ao mundo? Pagou nossa dívida, foi para o túmulo. 3 dias depois, eles marcam
cabeça da serpente, ele ressuscitou para dizer: Marcos Severo, apareceu às mulheres, aos discípulos, 40 dias, entre eles, aparecendo aqui, lá dizendo: este é o corpo que vocês vão ter na glória de Deus, o que Adão tinha antes de pecar, e você vai ter esse corpo para vocês herdarem 3 coisas: primeiro, serem perdoados; primeiro, no transitar julgado. Se tiver alguém aqui não crente, estou no tribunal e dizendo: quem não crê aqui já está condenado, como diz Marcos 16. E aí ele disse, né, que esse corpo é o que vocês vão herdar, a glória de Deus. Vão acabar com o céu, vai acabar com o inferno, vai acabar com o pecado, vai encerrar no cavalo 6 do Apocalipse o Evangelho. E aí no capítulo 19, o Filho de Deus, depois de ressuscitar todos os crentes, ele vem, da ordem dos 4 anjos dos 4 cantos da terra, o arrebatamento da igreja dos eleitos, traz o salvo do céu, acaba com o céu. E aí nós vamos, amados, estar nas nuvens, no som da trombeta. Capítulo 19 da Apocalipse, de 1 a 10. O casamento do noivo com a noiva. O casamento do esposo agora com a esposa. O noivo, o esposo é Jesus. A noiva e a esposa são iguais. E ali a grande festa. A grande festa, e termina a grande festa da boda do Cordeiro. E depois também pega o cavalo 19 lá, o cavalo branco, com a espada, porque quando ele voltou aqui 40 dias depois que ele ressuscitou, 40 dias que ele teve conosco, foi para o céu. Ele até diz em João 16 que ele esperasse o Espírito Santo. Antes batia de dizer Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em Carnavais. E aí, quando ele sobe, despede ali, ele assume o trono, o pai diz: eis o Cordeiro foi morto. Aqui está o cetro. Você agora é o Rei dos Reis. Você agora é o Senhor dos Senhores. Você agora é a verdadeira e fiel testemunha da minha espada. E depois do casamento, no verso de número 10 de Apocalipse 19, ele monta no cavalo 19, do cavalo branco, e ele desce com quem? Com todos os santos, com todos os crentes, com todos que estavam, os que vieram do céu se juntaram aos que foram arrebatados e descerão com ele para dar fim a todos os ímpios que não subiram, e todos vão direto para o inferno. E como diz Pedro, né? E o mundo vai se destruir, a natureza e tudo. Aí então ele ressuscita em segundo lugar os ímpios do inferno, até os que morreram naquele dia, vão para o vale de Jeosafá. Capítulo 25, verso 32 a 46 de Mateus. E ali ele vai então fazer o veredicto final, o julgamento transitado é esse aqui, o julgamento final. E ele então vai dizer aí naquele dia: coloca as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele lhe dirá aos escolhidos, os salvos: vindem benditos de meu Pai, toma posse agora que eu crio um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, para vocês viverem para sempre, e vão me ver, mas vão ver sobretudo
o Deus Todo-Poderoso, porque eles nem vão poder ver naquela revelação do Apocalipse, porque eu olhava para o trono e via as pedras de esmeralda e de jasmim brilhando, e ele não identificava. Mas agora, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, mas ali a senhora vai ver o Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Garanto por resumir tudo aqui. Capítulo 1, verso 17. Chegou o Evangelho da salvação para todos os que creram. Meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi em especial para trazer a redenção para o homem pecador. Lucas capítulo 4, verso 19 diz assim: Jesus na sinagoga disse: eu vim a pregoar o ano aceitável do Senhor. E vocês farão isso, fazendo aquilo? Chegou o Evangelho da salvação para todos que creem no Filho de Deus. Ele tem a resposta, ele tem a solução, ele tem a libertação. O homem pecador, aqui você e eu podemos viver uma vida feliz, tranquilo, porque estamos em paz, pertencemos ao Senhor, né? Mas não só para esta vida, mas também, amados, para a vida futura. Meus irmãos, aquilo que nos amedrontava não nos amedrontam mais, porque o Filho de Deus me tornou livre. Antes de crer em Jesus Cristo, você não crê ainda, você está inclinado ao pecado da natureza humana. Você é um homem humano e você é inclinado para o pecado. Mas o crente, ele agora nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele agora é inclinado para Deus, para a vida de Deus, e que efetivamente devemos viver uma vida com Deus. Jesus Cristo, ele trouxe a revelação da justiça da fé, e todos que ouvem, como hoje, amado, quem estiver aqui que não é cristão, não é, a pregação do Evangelho da justiça da fé é o tribunal transitado e julgado, e quem crê será salvo, será perdoado seus pecados, não é? E quem não crê, com certeza irá para a morte eterna, porque o justo viverá por fé. Quem creu em Jesus Cristo, não existe alternativa, não existe deuses, ídolos, obras, nada salvará o homem. Está lá em Atos 4,12, do céu à terra. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É esse nosso Salvador. O Senhor Jesus, amado, estabeleceu ditames de seu ministério, amado, neste mundo, as Escrituras sagradas, amado, e declarando que se cumpriu a promessa da sua vinda ao mundo. Em Lucas capítulo 4, verso de número 18, olha o que Jesus disse na sinagoga, abre aspas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos desta vida. Isso é riqueza para nós, irmãos. Em segundo lugar, amado, Deus se revela pelo Evangelho. É o Evangelho da justificação da fé. Deus, amados, ele se revela pelo Evangelho da fé, e por essa razão Jesus Cristo veio ao mundo, amado, e trouxe as placas do Evangelho, amado, o verdadeiro sinal de Cristo. Qual é o sinal de Cristo? É o Espírito Santo dentro do coração. E qual é o sinal da besta? Vai ser na fronte. Mas o sinal de Cristo, quando você se converte, você já recebe e tem no seu coração, né? Olha, o que Paulo aqui sentiu, amado, ao receber a justiça de Deus em sua vida,
na estrada de Damasco, amado, o seu coração agigantou-se, né? Algo maravilhoso aconteceu em sua vida que o levou a uma mudança total e radical, e o que ele fazia antes foi, amado, limpar da sua consciência. Ele era um fariseu, perseguidor, mas o Evangelho inundou o seu coração e a vida dele mudou para sempre. A experiência de Paulo é fantástica, que ele chegou a fazer uma declaração espetacular, lá em Gálatas 2:19, que diz assim: olha o que diz a palavra, abre aspas, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. No verso 20 diz: eu estou crucificado com Cristo. Viver para mim é viver com Cristo. A vida que agora tenho na carne, tenho na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, dando a vida por mim. Olha o que aconteceu com Martinho Lutero. Foi quando o Espírito Santo de Deus encheu o seu coração. Ele descobriu que a igreja romanista havia saído dos trilhos e da fé. Portanto, essa mensagem que Paulo traz aqui e que Martinho Lutero traz a mesma, trouxe ela: o justo viverá pela fé. E aqui, amados, está acontecendo a grande reforma por causa de um versículo da Bíblia Sagrada. Nunca tenha cisma de evangelizar alguém. Não é você que vai ter mérito nenhum. Você precisa passar a palavra de Deus. E como nós ensinamos o recado de Deus em nosso projeto, quando você entrega o recado de Deus, quem entrega é Deus às pessoas, para elas mudarem as suas vidas. Por último, amados, uma nova criatura, amados, uma coisa acontece com a nova criatura que nasceu de novo, que passa a ser uma nova criatura e ele abre mão da vontade dele para viver a vontade de Deus. Foi o que Paulo fez. Paulo passou a viver não mais ele, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus passou, amados, a ter acesso a todos os que ouvem, que sejam qualquer nação, povos, que seja rico, pobre, né? Todos que crerem receberão a salvação eterna, e nós somos as testemunhas de Cristo, que estamos no corpo de Cristo, que estamos na igreja de Cristo. A direção do homem, amado, que passará a ser nova criatura, tudo na vida dele mudará, amado, o caminho passará a ser o caminho de Deus, amados, né? E ele abandona todos os méritos pessoais, irmãos. Não, fulano está no andar de cima, né? Porque, não, mas ele fez umas coisas boas, né? Não é assim, né? O cara não creu em Jesus, mas não, ele fez coisas boas, né? São o que as pessoas dizem, né? Amados, praticam obras. Não, ele fazia muita obra. Quem que fez igual a ele? Não importa. A salvação é quem crê no Jesus Cristo, amado. Como diz a palavra de Deus aqui, ó, fé em fé, e o justo passará a viver da fé, visto que ninguém será justificado, como diz, amados, a palavra de Deus, né? Diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. E o texto sagrado, capítulo 3, verso 20 e 22, diz assim, abre aspas: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não haverá distinção. O que crê pode ser quem for, creu em Jesus Cristo, ele será salvo. Né? Eu concluí, amado, posso afirmar para vocês, pela palavra de Deus, que este versículo 17 é a base mais concreta para todos os que são chamados por Deus através da pregação da palavra de Deus, amados. E encerrando a minha palavra, é como diz o hino: só o poder de Deus pode mudar você. Alguém sabe, não? Olha, o maior poder que existe neste mundo, que é desconhecido, amados, pelo homem, o poder do Salvador Jesus. Deus exerceu a sua justiça quando o pecado foi pago, satisfez a vontade de Deus, e assim ele fez a justiça divina, Jesus. A vontade de Deus é assim. Ele fez a justiça divina. A justiça de Deus aceita, amados pecadores que creem em Jesus Cristo. O homem que pagou os pecados lá, vindos da natureza humana de Adão. Eu quero contar uma ilustração e depois eu quero fazer um convite. A pequena ilustração. Qual é a cor do mundo? Você tem ideia? Bem, um ancião, estava sentado na praça da cidade, da praça de entrada, e ficava ali, sempre um garoto sentado ao lado dele. De repente, um rapaz no carro parou em frente daquele senhor e disse: bom dia, meu amigo. Ele disse: bom dia. O senhor mora aqui? Ele disse: senhor, eu moro aqui. Olha, eu estou me mudando para essa cidade. Ah, que bom, né? Eu gostaria muito de saber como é o pessoal daqui. Aí aquele irmão retrucou ele, aquele senhor, e disse: olha, deixe-me fazer uma pergunta a você. Em primeiro lugar, como são as pessoas lá da sua terra, de onde você veio? E disse: maravilhosas, povo muito bom, fiz grandes amizades. Eu vou sair de lá por causa de uma transferência, mas eu estou querendo vir para uma cidade. E eu faço essa pergunta, né? Aí aquele senhor de idade disse: o senhor escolheu uma boa cidade, aqui o povo todo mundo é gente boa. Aqui você vai fazer muitas amizades, aqui vai ser muito bom. De repente apareceu outro falacheiro. E aí perguntou aquele senhor, né? A mesma pergunta: olha, eu estou me mudando para essa cidade, eu queria saber como é o povo dessa cidade, né? Ele disse: povo horrível, velho. O povo aqui é horrível. Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Eu não vi nenhum amigo aqui. Presta atenção para você entender, né? Aí eu sinto muito, filho, você está sem sorte. Né? Você veio de uma cidade onde você tinha um povo horrível, um povo orgulhoso, um povo mau. Sinto muito, você está sem sorte, pois aqui você não encontrará, né? Surpresa, aqui o povo é mau, o povo horrível, soberbo. Aí ela foi embora. Aí o garotinho ouviu toda aquela conversa e perguntou àquele senhor: como é que o senhor contou uma história de um jeito para um e de um outro jeito para o outro? Né? O primeiro homem enxergará as pessoas boas, fraternas deste lugar. O outro, bem exagerado, irá encontrar os orgulhosos, os preconceituosos,
e os arrogantes. Meu garoto, é a ótica das pessoas. A cor do mundo depende, amados, da ótica de cada um.